Queridos amigos, queridas amigas, vamos nos preparando para mais um momento de pesquisa, de autoexame e de reflexões, não deixando de nos vincular a Jesus, a Deus nesse momento, para que seja mais um momento onde consigamos nos conectar com o Pai e com os reais objetivos da existência. Então, sejam bem-vindos. É importante estarmos, como eu sempre falo, aproveitando esse instante para se conectar com os teus mentores, amigos que nos guiam nessa existência e que trabalham sob a inspiração de Jesus em favor do nosso progresso, da conquista, da paz e da felicidade que tanto almejamos. Lembrando sempre que todo esse processo de crescimento, ele vai se dar à medida que o Espírito se esforça para isso. A doutrina espírita nos deixa bem claro que não há o que se esperar em matéria de milagres e de graças de graça. É importante trabalhar. É importante fazer a parte que nos cabe. É importante entender que o livre-arbítrio que Deus nos ofertou não foi tão somente para utilizá-lo de qualquer maneira. Não, é uma ferramenta, é uma bênção que Deus nos possibilita exercitar as nossas escolhas, a nossa maturidade, o nosso desejo. Como somos espíritos ainda frágeis, moralmente falando, nós nem sempre conduzimos o nosso livre-arbítrio de forma saudável. Mas é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos estudando, pesquisando, refletindo sobre a mensagem de Jesus. Ela precisa se internalizar. Do contrário, nós não teremos condições de fazer as mudanças necessárias. Teremos muita dificuldade. Por isso, Deus, compreendendo a nossa fragilidade, nos enviou Jesus, que nos ajuda, através da mensagem que deixou, para nos mostrar, não é, o caminho que tanto precisamos. O mais importante num processo de autodescobrimento é assumir quem se é no atual momento, como você se vê, como você se percebe. Por mais que seja uma visão que muitas vezes você quer negar, mas é importante assumir o que se vê. Porque nesse olhar dessa realidade, você pode fazer as mudanças necessárias. E para isso, requer de nós todo um movimento que é muito solitário. A gente sempre lembra isso. Não há nenhuma condução mágica, não há nenhum comando, não há nenhum conselho que possa nos conduzir à elaboração de uma vida melhor. A não ser quando nós realmente estamos dispostos a fazer essa mudança. E aí, independente de conselhos e de guias, nós vamos optando em seguir um caminho que há de nos garantir a felicidade, o que exigirá de nós sacrifícios e renúncias. Não podemos chegar à felicidade e à paz sem luta. Essa luta se dá por conta da nossa imperfeição. Não é fácil conquistar as bênçãos que Deus nos deixou para serem alcançadas. É preciso muito esforço, porque
porque a nossa alma é muito infantil, no sentido espiritual da palavra. E precisamos amadurecer para entender os caminhos que nos levam a essas conquistas. Bem, hoje nós vamos falar de um tema que há de nos tocar profundamente, já que é o sentimento que todos nós sentimos falta, que é o sentimento do amor. E para nos preparar para esse momento, vamos fazer a nossa oração. Senhor, abençoa-nos, todos nós que estamos aqui, todos aqueles que vão assistir essa live depois. Que estejamos, Senhor, amparados pela Tua assistência, despertando a nossa consciência para os reais deveres da vida e dessa forma, Senhor, construir a paz que tanto buscamos. Conceda-nos a proteção dos bons espíritos e mais uma noite de estudo. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Para vocês que não conhecem o curso de autodescobrimento que eu desenvolvo no Francisco de Assis, agora, se a gente for contar com a live que fazemos aqui, nós entramos no 21º ano da existência deste grupo, desse estudo. E todo mês de dezembro, janeiro e fevereiro, nós resolvemos fazer uma discussão mais específica sobre um assunto que nós acreditamos ser extremamente importante, que é o tema sobre o amor. Então, nós elegemos o livro Garimpo de Amor, de Joana de Ângeles, onde ela vai fazer várias reflexões sobre esse sentimento. Fazemos isso todo ano. Alguém pode dizer assim, e é muito comum, não é? Mas eu já participei desse estudo. Eu já conheço esses textos. Mas aqui a questão não é conhecer. A questão aqui é praticar. Se você já pratica da forma que se nos é pedido, pronto, já conquistou. Mas se você ainda transita na dificuldade de amar, sobretudo, e abandonar o ser amado, se você ainda não conseguiu chegar nesse patamar, bem, vamos estudar, para que a gente compreenda cada vez mais esse sentimento que foi malbaratado, muito confundido com sexo, com prazeres sexuais, muito confundido com a paixão, levando muitas almas, milhões de almas a se perderem nesta área chamada afetividade. Joana de Ângeles, ela lançou esse livro Garimpo de Amor, juntamente com Amor, Imbatível Amor, 2 livros que falam exatamente da afetividade. E Joana de Ângeles, ela tem realmente essa autoridade para falar do amor, porque, para quem não sabe, ela, nos tempos de Jesus, foi Joana de Cusa, uma mulher que, depois que o marido desencarnou, ela resolveu seguir Jesus. E teve que, em algum momento, por imposição dos guardas romanos, ser chamada a renegá-lo. Ela estava com seu filho ao lado, o mais novo, e ela disse que não ia renegá-lo. Então, morre ela e o filho. Então, Joana de Cusa desencarnou por amor a Jesus. Então, ela tem toda a autoridade moral para falar desse sentimento. Porque ela entregou a própria vida por amor ao Cristo. Então, só aí dá para a gente imaginar a grandeza desse Espírito. Que por
bondade, veio e nos trouxe essas páginas. Eu sempre indico esse livro, Garimpo de Amor e Amor, Imbatível Amor, porque eles vão nos mostrando o que é verdadeiramente o amor e em que estágio estamos no quesito amar. Eu lembro de um caso de um homem que me procurou para um atendimento na casa espírita e ele me disse o seguinte: eu estou com um grande conflito. Eu estou casado, tenho um filho, ainda bem pequeno, e eu comecei a ler o livro Amor, Imbatível Amor, e logo em seguida eu li também o Garimpo de Amor. E eu constatei que eu nunca amei a minha esposa. À medida que eu fui percebendo o que verdadeiramente era o amor, eu comecei a me decepcionar. E eu não suportei essa verdade. Eu liberei-a. Tive que me separar. E disse para ela: me perdoe. Eu achei que o que eu sentia era amor, mas o impacto foi muito forte para mim. Eu não posso prosseguir essa relação. Esse é um caso que nos chama a atenção porque ele foi verdadeiro com ele e com ela. Se ela sofreu, provavelmente, mas ela não foi enganada. E ela jamais gostaria de saber que estava com alguém que não a amava, que era uma ilusão ou que era qualquer outro sentimento. E ele disse, com toda a coragem, que não podia ficar nessa relação. Então esses livros nos mostram que o sentimento do amor, ele se perdeu, a interpretação dele se perdeu ao longo do tempo, quando nós fomos colocando essa palavra em tudo quanto fosse sentimento, ou sensação, ou impulso. De hora em hora, nós estamos ouvindo alguém dizer eu te amo. E virou um hábito, uma frase muito fácil de falar. Ainda mais quando nós estamos sob o comando da paixão. Porque a paixão ela é arrebatadora. Nós vamos falar também sobre isso aqui. Ela vem como labaredas, né? Da carência, basicamente. Querendo encontrar um grande amor, e viver uma grande relação. Só para vocês terem uma ideia, esse calor, essa vontade, essa loucura, vamos dizer assim, de ter um grande amor, de encontrar alguém, ser arrebatado, dominado por esse sentimento, preenchido, isso não é da ordem do amor. Só para vocês terem uma ideia como nós estamos equivocados e imaturos. A gente acha que o amor se desenha dessa forma, arrebatador. Não, ele arrebata, mas de outra forma. E eu quero sempre que vocês examinem, quando eu estiver falando do sentimento do amor, na figura de Jesus, tá bom? Que é o nosso maior exemplo neste ponto e em todos os outros. Mas especialmente no amor, porque ele era o homem-amor. E ele chegou muito tranquilo, muito sereno. Isso é comportamento de quem ama. Esse calor, essa vontade de ter alguém, de amar alguém, de se entregar a alguém, isso são os arroubos da paixão enlouquecida. É uma carência que ainda nós trazemos, porque nós ainda não aprendemos o primeiro passo, que é o auto-amor. É um grande vazio que a gente fica tentando preencher, acreditando que o outro tem essa tarefa, e aí a gente sai acreditando que o outro me fará feliz. Que tendo alguém eu vou conseguir essa felicidade. Lê do engano.
O que nós queremos, basicamente, com essa ânsia é preencher vazios e não realmente sentir o sentimento do amor. Mesmo porque esse movimento, né, esses arroubos que a gente sente advindos da paixão, são buscas para sermos amados. Já está errado aí. Olha como nós precisaríamos aprender tanto, hein? Nós ainda estamos querendo ser amados. E aqueles que estão dispostos a amar, você conta de dedo. E você vai encontrar nos grandes espíritos. Grandes pessoas que estão na Terra que alcançaram esse nível. Elas entenderam que quem ganha é quem dá e não quem recebe. Elas entenderam que o amor, e aí eu falo um trecho dos livros de Joana, que o amor, quanto mais se divide, mais se multiplica. O sentimento do amor ainda está aparentemente abafado pelo egoísmo. O egoísmo não. É o egoísmo que forja a paixão. Essa coisa de que eu quero viver uma coisa, é ele. Ele só está querendo algo para preencher esse vazio que atordoa. É o egoísmo que quer alguém, que quer saber que alguém o ama. Olha só. Não quer doar, mas quer receber. Né? Porque quer do outro para cobrir o vazio que carrega. Não quer fazer essa tarefa. Então, por isso que esse ponto é um dos pontos mais importantes que nós precisamos enfatizar no que tange amadurecermos afetivamente. É a excessiva busca de ser amado. E Joana de Ângeles, ela vai dizer claramente para nós que o indivíduo que quer ser amado ainda estagia na infância psicológica. Nós todos, não é? Somos crianças espirituais, carentes de amor. Casos em que nos deparamos com pessoas que chegam a entrar em um processo de mendicância afetiva. Elas se abandonam por completo em busca de um amor que vem de alguém que elas supervalorizam e se menosprezam, como se esta pessoa tivesse o elixir da felicidade. Ainda encontramos milhões de almas no mundo que ainda estão atordoadas nesta busca infrene de ser amada. E nessa ânsia se perde, se menospreza, se humilha, se desvaloriza, abandona-se, descuida-se e se entrega em busca de um sonho que é tão somente patrocinado pelo ego. Não tem amor aí. Só para a gente ter mais um pouquinho da noção do que é o amor, esse sofrimento que a gente sente quando ocorre uma separação, não é? Quando alguém nos deixa ou quando ocorre uma separação, a pessoa já não nos quer mais, ou, enfim, uma separação. Nós encontramos casos de pessoas assim que pareciam que tinham perdido absolutamente tudo. Eu atendi um caso de uma mulher que disse-me na entrada do centro espírita: a minha vida acabou. Eu imaginei que ela deveria ter sofrido algum impacto no sentido de alguém ter desencarnado, alguém muito próximo, porque a morte traz esse impacto violento. E eu perguntei o que foi que aconteceu. Ela disse assim: meu marido me deixou. E naquele momento, sem nenhum julgamento, mas analisando, não é?
o estado em que aquela mulher estava. E ali e uma coisa que me chamou a atenção, eu sempre conto essa história em algumas palestras, quando eu perguntei a ela assim, mas por que você está sofrendo tanto? Parece uma pergunta tola, né? Mas não é. Era para tentar levar ela a uma reflexão. E ela disse, porque eu o amo muito, 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 muito. E eu tive que, para ajudá-la, fazer uma pergunta. Eu falei, bem, se você ama tanto este homem, é porque você tem esse sentimento, não é? Para dar esse tanto de amor para ele. Concorda? Ela disse, concordo. Eu falei, e onde está esse sentimento que não te fez ficar de pé? Que fez você parar de comer, emagrecer, desesperar, nem querer tomar banho? Pensou em se matar. Me diga, por favor, esse sentimento que você diz que é gigante por ele, onde é que ele está aí dentro? Que ele não patrocinou uma base para você se cuidar, para você não se afundar. Ela não me respondeu. E é isso que a gente abre aqui. E eu, naquele momento, levantei uma questão que eu fico lançando para as pessoas. Ama mesmo? Você pode dar uma coisa que você não tem? Como? Então, se você ama tanto alguém, de onde saiu isso, essa produção? Se é verdadeiro, saiu de você, não é? Ou então você não está utilizando o que você tem? Então, quando o outro sai, ele levou o que é seu, que você produziu? Não estou entendendo. Agora, se você me disser não, eu não amo, eu devo gostar, sentir necessidade, ter paixão. Eu era amada por ele e ele foi embora e levou o sentimento dele. Ah, tá tudo certo. Ele levou o que ele sentia. Ele levou o que você se nutria. Então, quando ele leva o sentimento, você entra em um vazio e se desespera, e enlouquece. Ah, tá tudo certo aí. Agora não venha me dizer que você o ama. Porque se você deu tanto amor, é porque você tem uma base de afeto a si mesmo muito grande, porque só se dá o que se tem. Então, basicamente, seu sofrimento, conversando com ela, é porque ele levou o que te alimentava. E a questão é, se ele foi e deixou você no vazio, é porque você não quis se amar. Não quis ter reservas afetivas para si. Apostou todas as suas moedas no afeto do outro, correndo um grave risco. E olha aí. Então nós precisamos repensar nas pessoas que a gente diz que ama tanto. Vamos avaliar. Joana de Anjos, ela diz no livro Amor Imbatível Amor, uma frase que nos chama a atenção. Ela diz assim, muitas vezes quando nós falamos eu te amo, no fundo da frase há um outro significado. Eu necessito de você. O que é bem diferente de amar. É dependência. Não sou eu que te amo. Não, eu necessito do amor que você possa me ofertar. Então, o caminho para podermos encontrar esse sentimento em nível maduro, ou o caminho para desenvolver esse sentimento em direção a um patamar maduro, nós não podemos pular etapas. E o pular etapas que eu estou dizendo é querer ser amado. Bem, a gente está começando aí pelo meio. Por que pelo meio? Por que não o fim? Porque o fim não é ser amado. O início é amar-se.
O meio é compartilhar afeto, ser amado e amar. Tá bom? Aí se formam as relações. E o final? O final é não necessitar de ser amado para ficar bem. Não significando que nós somos fadados a ficar sozinhos. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando da questão de não pautar nenhuma relação por conta de tão somente ser amado. É um risco grave. E se nós estivermos realmente interessados em nos autodescobrir, nós vamos começar a pensar se amamos mesmo. E se amarmos mesmo, que bom, é uma conquista para você, não tem tanto perigo. Se essa pessoa sair, você vai sofrer, mas não vai cair. Porque você está me dizendo que se ama, então você tem base. Então você se cuida, você se respeita. Você pode chorar, você pode sentir a falta, mas você não vai abandonar a sua vida. Você não vai entrar em desespero, em loucura porque alguém saiu, não. Você vai sentir a falta, vai sofrer, mas não vai definhar-se. Porque alguém levou o sentimento dele. Vai fazer falta. Mas eu tenho o meu. E à medida que eu exercitar, que eu buscá-lo, ele vai aparecer e dar-me-á suporte para atravessar a prova. É este ponto que a criatura pulou. Nós pulamos por seres imaturos ao provarmos as relações, ao desenvolvermos as relações uns com os outros, por sermos seres gregários, nós, na busca imediatista, começamos a querer o que vinha do outro, que era muito bom. Iniciando nos períodos primitivos com o desenvolvimento do sexo, com a prática sexual, que tem sua força, seu poder, que une os corpos, só não une as almas, mas une os corpos com a intenção de que as almas se encontrem. Deus é uma sabedoria infinita. Então, houve um período muito aselvajado, houve não, ainda há. O sexo tem uma força muito grande na sociedade moderna. Então, os sentimentos, as relações são muito confundidas, com desejo, com posse, com prazer, não é? Então, está tudo muito mesclado. Então, a gente aqui compõe um discurso e diz eu te amo, e diz eu te quero, né? Um negócio de é meu, é seu, você é meu, você é minha, essas coisas mesmo da ordem da posse. E que se formos perceber, há muitos relacionamentos afetivos que parecem verdadeiras prisões. Duas pessoas presas a ciúmes, ao medo de perder, ao medo de ficar só, lutando em discussões, em intrigas, em litígios, a dois, para que a relação não se perca. Almas extremamente dependentes ou codependentes umas das outras, acreditando que aí está a felicidade. É outro engano, não é? A felicidade não está na afetividade. Está num conjunto de fatores, onde a paz interior é a primeira que sustenta o edifício. Você tem? Se não tem, não comece pelo telhado. Tá? Nem pelas paredes, porque a base não está feita. Por isso que autodescobrir-se é o primeiro caminho para construir a base. Base esta que lhe dará condições de viver essas experiências e poder manter-se firme, estando elas felizes ou infelizes, tendo alguém ou não. Então é um caminho que a criatura ainda não entendeu. Na sua imaturidade ela pulou as etapas. Então ela foi para o quero que o outro me ame. Outro ponto que a criatura pula é não quero conhecer você. Não quero tempo para conhecer, para namorar. Aquele processo dos antigos, né, que Emmanuel ressalta em um dos livros.
Era um processo de conhecimento um do outro até poder chegar no patamar mais íntimo. Claro, a humanidade evolui, não é? Nós não poderíamos seguir alguns comportamentos culturais que foram avançando. Mas o que acontece é que intimamente a criatura, nessa velocidade de buscar o prazer, ela foi pulando nas etapas do sentimento, que não dá saltos e que se constrói paulatinamente. Porque o amor é tranquilo, não tem pressa. Sabe por quê? Porque ele sabe que no final das contas quem vai reger tudo é ele. Mais cedo ou mais tarde, nós seremos dominados pelo sentimento do amor. E aí já não seremos mais nós, e sim o amor. Então, como ele não tem essa ânsia, ele caminha tranquilamente, porém cada passo que dá é conquistado. Já a ânsia do prazer que o indivíduo busca, os prazeres egóicos, os prazeres forjados na carência que gera paixão, isso nos leva a uma rapidez para estabelecer relações afetivas, nem que se comece por um contato sexual, que pode dar certo ou não. Mas a criatura pula as etapas. Ela quer que a partir daquele encontro uma relação se desenvolva e se torne duradoura. E por que tão poucas relações estão ficando duradouras? E lembre, quando eu falo duradouras, eu não estou falando de estar juntos ou não. Eu estou falando duradouras no sentido de sentimento. Porque tem muitas almas que estão juntas fisicamente que já estão separadas há anos. Já deixou de ser duradouro. Eu estou falando duradouro na ordem do sentimento. Como eu posso estar separado de alguém, mantendo a relação duradoura. Porque aqui tem sentimento e lá também. Então, não é da ordem do afastamento físico ou da aproximação física. Uma relação duradoura, por que ela ganha tempo? Por que ela avança? Porque tem algo que a alimenta, que é esse sentimento maturado, burilado, fortalecido. É um combustível que nunca se acaba e sempre traz recursos para a renovação da relação. Então, tem muita gente juntas fisicamente há muito tempo separadas. Mas o triste da história é que elas suportam. Elas seguem, dizendo que é um compromisso, mas dia virá que isso não vai acontecer. Como assim? Vai haver separações? Não. Os laços, ao acontecerem, serão mais lúcidos, sem pressa. Para não correr esse risco, né? Na ânsia de buscar alguém, encontra alguém e depois percebe que não teve sucesso, não foi bem pensado esse projeto, não conhecíamos bem a pessoa e quando despertamos, já no mar alto da relação, as coisas já estavam postas, fincadas. Como é que eu vou desfazer tudo isso agora? Agora só me resta remar até o fim. Claro, há pessoas que tomam a posição, postura, enfim, para por aqui. Mas muitas estão levando essas relações infelizes. Muitas estão infelizes. Então, o dia virá em que nós estaremos tão mais amadurecidos que as nossas escolhas serão bem lúcidas, sem pressa. Essa coisa de chegou, conheceu e já está apostando, né? Que tem alguém, é uma necessidade, né? Como se isso fosse um prêmio, como se isso fosse um lugar importante. Às vezes a pessoa nem se tem.
mas ela quer ter alguém. Mas ela não se tem. E o mais importante, ela vai malbaratar. Então, tá tudo ao contrário, perceberam? Tá tudo lá na frente, não vai ter que voltar para começar tudo dentro daquilo que pode construir relações afetivas saudáveis e duradouras, tá? Duradouras, tanto aqui como em qualquer lugar que o seu ente amado estiver, o amor não cessa. Então, quando nós examinamos esse texto de Joana, que o amor é imbatível, ela está querendo dizer que ele é extremamente poderoso, pois que representa Deus, como disse João, ele não enfraquece. Ele vai nascendo e vai evoluindo dentro da gente através das existências. Nós vamos cada vez mais nos abrindo a esse sentimento que vai se desenvolvendo. Só que no momento ele ainda está sob a interferência de muitas imperfeições. E como eu citei o egoísmo, não é? Este atravessa. Então eu quero ter alguém. Eu quero ser amado. Não, eu não quero amar. A minha proposta é ser amado, porque aí eu já tenho uma garantia. Amar, vai que eu amo e a pessoa não me ama, ó. Como se para eu amar tem que haver uma condição, não é? E só serve amar se eu for amado. Não. É aí que está a grande excelência desse sentimento. A grande força dele. Ele sustenta almas, eu conheço algumas, que amam verdadeiramente outras, sem nem estarem perto delas. Amam-nas. E por quê? Por nada. Ah, mas ela tem defeitos, ela fez isso, não tem problema. Não sou conivente, não aplaudo, mas eu amo. Eu a amo como ela é. E torço, e trabalho, e oro para que ela modifique-se. Mas eu a amo. É uma conquista que dá paz. Olha, essa paz está faltando tanto nos relacionamentos. É tanto ciúme, é tanta busca de que alguém se interesse por nós e nos busque e crie um relacionamento. E isso tantas pessoas fazem tanta coisa para conseguir. Não é? Mexem no corpo, mexem na aparência e fazem muita coisa para ter alguém. Só não se tem, volta a falar, mas quer ter alguém. Então, nós estamos falando do amor à luz do Espiritismo, analisando Jesus de Nazaré, o seu amor gigante, que o tornou esse ser que ninguém esqueceu até hoje. Será por quê? Atravessa os séculos, ninguém esquece Jesus. Pode não segui-lo, mas o seu nome de hora em hora está nas bocas, está nas rodas de conversa, está nos questionamentos filosóficos, científicos, históricos, antropológicos, psicológicos e por aí vai. Jesus de Nazaré trouxe o sentimento do amor no seu ápice e nos amou de uma forma sem nenhum problema, não é? Jesus não saiu daqui nem triste, nem infeliz, nem nada. Porque ele amou. Ele é que ganhou. Nós é que ficamos crucificados com a nossa imperfeição. Ele saiu tranquilo. Tranquilo porque ele amou, cumpriu o seu dever. Tranquilo porque ele sabia da nossa destinação. Mais cedo ou mais tarde, estes meus irmãos mais novos vão despertar e poderão fazer muito mais do que eu faço. Porque eles são deuses, filho do mesmo Pai que me criou. Então eu sigo em paz, mas não dou as costas. Não deixarei ninguém órfão. Ficarei vigiando este planeta
que Deus permitiu que eu construísse, para ouvir, atender, socorrer, amparar todos esses filhos, que na verdade são ovelhas e eu as conheço todas. Então, vamos refletir sobre o que seja o amor. Pergunte-se: eu amo quem? E amo mesmo? Não custa nada, não é? Perguntar. É amor? Ou é um desejo de ter alguém? Ou é uma carência que pesca esse nome para fazer com que ela fique bonita? Então, Jesus disse: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Olha só. Olha como se pode identificar um discípulo de Jesus. Pelo sentimento do amor. Então, porque esta era a regra, sempre foi e sempre será. Então medita. O amor é imbatível, ele vai te alcançar. Só que, o que é que nós estamos fazendo para que ele apareça? No primeiro estágio. Lembra do primeiro estágio? Nós vamos falar na semana que vem. Primeiro estágio, alto amor. A gente ouve direto, não é? É em revista, é na TV, é em música, não é? Mas por que a gente não consegue entender em profundidade o que seria o alto amor? Há muitas pessoas que acreditam que alto amar-se é cuidar do corpo, é ficar belíssimo ou belíssima, é estar nos melhores lugares, com as melhores companhias, é ter tal coisa, é ter outra coisa. Quando alto amar-se não tem nada a ver com o que vem de fora. Mas tudo que está dentro. Só para vocês terem a dimensão inicial do que seja o primeiro sinal da pessoa que se ama. Primeiro sinal é quando ela coloca a vida espiritual na frente da material. E aí? À luz do Espiritismo, este é o primeiro ponto da criatura que realmente se ama. Sabe que é espírito, é imortal e por isso prioriza a vida espiritual. O primeiro passo é esse. Se você já prioriza, começou. Daí vem outros passos. Esse é o essencial, não é? Porque a morte vai chegar, vai levar o corpo. Então, se você se ama, você está se cuidando espiritualmente muito mais do que se cuida materialmente. O material vai ganhando lugar de secundário. Não é tão importante do que isto. Arilson, isso é difícil. Nós, seres humanos, nós não conseguimos fazer isso. É por isso que vem o conhecimento para a gente poder entender qual é o ponto inicial que a gente deve dar partida. É esse. Primeiro ponto. Você coloca a sua vida espiritual acima da material? A gente sabe que é bem difícil, não é? O egoísmo não deixa. O ego não deixa. Né? É uma pressa de viver muita coisa aqui. E essas coisas espirituais, em algum momento em que eu estou sofrendo, ou que eu estou dentro de casa, não estou fazendo nada, eu vou achar aquela live daquele homem lá que fica conversando o tempo todo. E quando a gente chega nos momentos da desencarnação, é o que a gente vai lembrar. Então, a gente tem muito tempo para as coisas da terra e bem pouco tempo para as coisas espirituais. Daí dá para a gente entender o que Jesus disse: onde está o teu tesouro, aí está teu coração. Então, onde é que está o teu tesouro? Na matéria. O nosso tesouro, né? Está na matéria. Ah, então aí está teu coração. Então, o primeiro passo para exercitar o alto amor, priorize a sua vida espiritual. Se você acredita que você é um espírito imortal, não siga outro caminho. Porque você não sabe a morte, que horas ela vai chegar. Então, não vai deixar essa
porta aberta, não é? Para ela vir e tragar-lhe do corpo? Não. Ela pode até chegar, mas eu hei de estar bem melhor, porque eu venho cuidando da minha alma. Eu venho abandonando algumas coisas que me maltratam, que me perturbam, que me atrasam. E estou priorizando coisas que me elevam, que me estimulam, que me acalmam, enfim, que me vincula ao bem espiritual. Então, primeiro ponto. E semana que vem, a gente continuando com o estudo do livro Garimpo de Amor, a gente fala do amor a si. Eu sei que vocês já conhecem bastante esse tema, mas é como eu disse no início, não é? Nós ainda não nos amamos. Se as criaturas da Terra já se amassem, não faziam tanto mal a elas mesmas. Quer só um exemplo? Destruir o planeta. Está acabando com a casa que mora. Não chafurdaria nos vícios, nos abusos, nos excessos, porque está matando o corpo, está perdendo, está se matando pouco a pouco, está autodestruindo-se. Quer ver outra coisa? Se a criatura humana se amasse, não mantinha tanto pensamento ruim, não alimentava tanto sentimento, não guardava tanto sentimento negativo como bombas que implodem e vão acabando, alcançando as células do corpo e matando, e atordoando nós espíritos, atraindo entidades perversas e maldosas. Então nós temos um campo enorme que atesta que nós não nos amamos. Então, fixemos nesta lição, nesta reflexão e ou continuemos dando continuidade ao trabalho do alto amor. Porque este primeiro passo nós ainda não logramos. Tá bom? Então vou encerrar por aqui, convidando vocês a se inscreverem no meu canal, no YouTube. E caso alguém queira participar do meu Instagram, é só me seguir lá, a gente está sempre postando alguma coisa interessante. Lembrando do meu show agora, uma live que eu estarei fazendo domingo, às 19h30, né? Cantando Roberto Carlos Mensagens. Quem quiser participar, é só seguir a gente e estaremos lá juntos cantando, vibrando, para que Deus, Jesus, os bons espíritos estejam conosco, porque as músicas de Roberto, Mensagens, vão nos trazer muita harmonia, muitas reflexões saudáveis. Eu aguardo todos vocês. Muita paz.